que insistimos no erro? Alguém sabe me dizer? Alguém tem aí uma ideia, o porquê que a gente erra, né? O porquê que a gente insiste no erro? E aí me veio muito isso durante a semana, porque a demanda dos atendimentos aumentou bastante, graças a Deus, né? As pessoas estão começando a entender melhor o que é terapia, o que é apoio psicológico, o que é apoio terapêutico, o que é apoio emocional. E a tendência é que a gente vá mexendo em algumas situações para poder se dar bem no futuro, né? A ideia é essa. Então, a pergunta que eu fiz, né? O porquê que a gente insiste no erro? Primeiro a gente tem que pensar assim, eu tô com alguns pontos aqui, tá, gente? Por isso que eu vou ficar lendo aqui para me guiar, senão vai virar uma bagunça. Por que a gente tem a tendência a insistir no erro? Por que a gente erra com frequência? Primeiro a gente tem que pensar assim, o que é errar? Né? E por que a gente erra? O que é errar? Se a gente for pegar dicionário, se a gente for pegar alguém para perguntar, a gente erra pelo fato de não ter acertado. Simples assim. Não tem nada complexo em cima disso. Se a gente erra, é porque a gente não acertou, certo? Então, quando a gente erra, a gente vem de padrões comportamentais já muito bem estabelecidos, tá? E quando a gente fala em padrão de comportamento, a gente não pode deixar de falar que são esses padrões de comportamento que nos guiam para a gente poder agir, para a gente ficar nessa ação quando a gente quer. E aí, assim, o que é, né, padrão de comportamento? Que forma a gente estabelece padrão de comportamento? Padrão de comportamento é tudo aquilo que a gente faz com repetição. Então, quais são os nossos padrões de comportamento no dia a dia, que são os básicos? A gente tem padrões de comportamento já muito estabelecidos há muito tempo. Então, a gente tem o hábito de fazer higiene de manhã, a gente tem o hábito de tomar café, a gente tem o hábito de se trocar em tal horário. Isso são padrões de comportamento. Tá, Meilin, ok, já entendi, mas por que isso tem a ver quando a gente... por que isso tem a ver na pergunta que você fez, né? Por que a gente insiste no erro? Porque muitas vezes os nossos padrões de comportamento, eles estão linkados sim com a nossa capacidade de errar. Estranho falar isso, né? Capacidade, mas a gente tem essa capacidade. E eu lembro que eu escutava muito isso de uma professora que eu tive no balé, porque para quem não sabe, sou bailarina clássica formada, né? E dei aula um período, mas aí a vida me colocou em outro rumo. E eu tinha uma professora muito exigente, muito, para quem entra, né, nessa vida do balé sabe como é a disciplina. E ela falava assim: por que eu vou facilitar se eu posso dificultar o exercício? Claro que na época a gente não pensa, né? A gente vai crescendo e vai pensando nisso. O que isso tem a ver, então? Por que a gente tem a capacidade de errar? Porque a gente não tem a facilidade do acerto. É uma coisa ridícula pensar isso, é uma coisa óbvia, é óbvio. Mas por que eu realmente quis fazer essa live de última hora? Porque o Instagram, principalmente, tá cheio de comentário falando sobre isso. Ah, porque agora a quarentena você tá tendo a oportunidade de fazer o que você não fez. Agora na quarentena você pode resolver coisas que você deixou pendente a vida inteira. Agora na quarentena você pode tudo. Tá, na quarentena a gente pode tudo e eu até postei esses dias que não é todo mundo que tá no mesmo barco, porque não é todo mundo que tá em casa tendo essa possibilidade de fazer tudo que estava engavetado, né? E padrões de comportamento sustentam tudo isso. São os padrões de comportamento que fazem com que a gente se mantenha numa estrutura já muito bem programada. Dentro, né, dentro da teoria da psicologia,
A gente tem manifestações de padrões de comportamento que quem fala muito bem sobre isso é o Ítalo Marcilli, do qual é o psiquiatra que eu gosto muito, né, de estudar as coisas que ele fala e mencionar, porque ele tem uma facilidade muito grande de colocar a gente para a realidade, tá? E aí a gente tem, dentro desses padrões de comportamento, a gente tem 4 temperamentos muito importantes, que é o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. São nomes complexos, né? Mas que se moldam nas nossas características de personalidade. E eu não vou falar sobre isso agora, porque a ideia não é essa. Porém, o porquê que a gente insiste, né? Por que a gente insiste no erro e ao longo da vida a gente escuta muito isso. Nossa, você tá insistindo no erro, você tá dando murro em ponta de faca, você quer chover no molhado. Duvido que alguém não tenha ouvido sobre isso. E são justamente essas frases que nos permitem criar crenças que a gente tem ao longo da vida, que eu sempre bato na tecla das crenças limitantes, porque essas crenças, elas são construídas de forma inconsciente. E a partir do momento que a gente vai moldando essas crenças de forma inconsciente, a gente vai criando esses padrões de comportamento que vão nos permitindo errar em muitas coisas. Então, são casamentos que não dão certo, são negócios que não funcionam, são dietas que não vão para frente. E aí a gente vai se colocando em situações de desgaste emocional. E a gente não faz uma construção racional, uma construção consciente do que é padrão de comportamento eficaz, do que é padrão de comportamento saudável, a gente sempre vai errar. A gente vai continuar errando, porque a gente não se doutrina, a gente não cria resistência emocional para poder acertar. Então, esses exemplos que eu dei do dia a dia, né? Negócios que não vão para frente, casamentos que não funcionam, dietas que não saem ou do papel ou que se estagnam. Existe muito aquele povo, né? O efeito platô. O porquê que a gente faz esse padrão de repetição? Então, são 2 situações. Eu vou tentar colocar a tua ideia aí, tá, Tati? Primeiro, porque tem muito a ver com a nossa personalidade, tá? E aí tem esses 4 temperamentos que eu mencionei. A gente tem, isso é nosso, é uma característica, a gente vive dessa forma e a gente se molda dessa forma conforme a vida vai passando. Porém, quando a gente tem essa constância, certo? De ter erros, de passar por erros, é sinal que a gente não está prestando atenção nas nossas capacidades inconscientes. Tá, Meilin, mas se é inconsciente, como é que eu vou ter certeza do que está acontecendo? É aí que entra apoio terapêutico. Não estou vendendo aqui terapia, não é a minha intenção neste exato momento com a live. O que eu quero dizer é assim: nós seres humanos temos padrões de comportamento por conta de crenças. Crenças limitantes que eu sempre falo, que eu sempre vou falar e que eu sempre vou bater na tecla. Porque essas crenças são crenças inconscientes, que são elaboradas para nós ao longo da vida inteira, tá? O que a gente precisa fazer com essas crenças? A gente precisa torná-las consciente, a gente precisa ressignificar essas crenças, a gente precisa transformá-las como se fossem amuletos para que a gente saia dessa zona de conforto. E normalmente essas crenças a gente não consegue fazer sozinho, a gente não consegue quebrar paradigmas dessas crenças inconscientes, a gente não consegue fazer esse trabalho de forma solitário, né? Então, todo papel de apoio terapêutico, seja ele qual for, e hoje em dia existem N ferramentas que a gente pode se apoiar nisso, faz exatamente esse movimento, que é o movimento da ação, que é o que eu sempre falo, e não o porquê se motivar. Porque se estamos insistindo no erro, é porque não estamos fazendo do jeito correto. Mas, Meilin, eu já fiz 5 vezes a dieta, mas eu já me separei 3 vezes.
eu já quebrei 5 empresas. Padrões comuns, né, que a gente fala. O que eu quero falar com isso? Se a gente faz da forma errada, existe uma frase muito famosa: se a gente faz da forma errada, a gente vai continuar obtendo resultado errado. Isso é fato. Isso é fato, a gente não pode mudar. Isso serve para qualquer perfil, isso serve para qualquer coisa. E aí entra uma questão muito importante que eu gosto muito de falar, que muita gente me fala assim, ok, eu sei, eu até tenho comigo que eu tenho autoestima, mas autoestima não é isso que a gente tem o hábito de querer ficar falando. É o que eu sempre falo. Enquanto você não tiver isso muito solidificado, enquanto você não tiver esse poder pessoal, enquanto você não tiver essa clareza de que você está fazendo as coisas de forma consciente e porque isso vai servir para você, as coisas não vão caminhar. Ou se elas forem caminhando, elas vão caminhando para o lado errado, para o lado da repetição do erro. Então, por que que a gente comete erros? Porque, fato 1, a gente não acertou. Fato 2, a gente está insistindo nesse erro. Fato 3, eu não parei para pensar o que eu posso fazer, qual movimento eu posso fazer para acertar. Então, é como se fosse matemático. Mas aonde que entra a minha parte, né? Enquanto psicóloga, enquanto consultora motivacional, enquanto alguém que quer resgatar e melhorar esse poder pessoal para que justamente a gente saia de um padrão de repetição. Justamente para que a gente crie um novo padrão comportamental, para que a gente saia dessa inércia, dessa zona de conforto e desse desgaste. A quarentena tá vindo aí justamente para isso, para a gente tentar descobrir o que a gente pode fazer. Tem muita gente que eu tô conversando que falou assim: nossa, parece que eu precisei desse tempo da quarentena para acordar. E realmente, porque infelizmente o ser humano tem a facilidade de tomar, né, na bunda, literalmente falando ali, para poder acordar para a vida. Então, assim, é um momento que você está tendo para criar essa resistência interior, para você criar esse mecanismo de ação. E aí, como 5 situações que eu acho extremamente importante com relação a isso, tá? Como que a gente sai da repetição do erro? E aí, então, quais são as 5 dicas que eu gosto de colocar para a gente sair desse padrão, né? São 5 dicas terapêuticas que eu gosto muito. A primeira, seja prioridade. É o momento de você ser prioridade para a sua vida, para o seu momento, para a sua ideia, tá? Segunda, tenha autocontrole. O que é ter autocontrole? É você ter exatamente o controle de tudo o que rege ao seu redor. Seja tua vontade, seja teu sentimento, seja um sonho, seja coisas para você querer fazer daqui a um tempo. Enfim, tenha autocontrole. Terceira dica, mude a ação. Vou repetir aqui. Se eu falei que a gente insiste no erro porque a gente executa a mesma ação sempre, mude a ação. Tá, Meilin, mas eu não sei mudar a ação. Eu não consigo enxergar. Aí, claro, para isso, né, não posso me deixar de lado enquanto profissional, mas para isso serve a terapia. Existe orientação terapêutica para isso, porque quem está de fora olhando, essa terceira pessoa que está de fora, eu sempre menciono a terapia como uma janela, né? Então, assim, a pessoa que está olhando o que está acontecendo, ela tem uma visão muito maior do que aquela que está discutindo, né? Isso é fato. É só a gente pegar, assim, testemunha de acidente. A testemunha, ela consegue enxergar tudo. Ela consegue enxergar se o sinal fechou, se o sinal estava aberto, se tinha pedestre, se passou cachorro, qualquer coisa. E a pessoa que está no meio da ação, por bloqueio emocional, ela não consegue perceber. Então, a terapia é justamente isso. É essa testemunha que vai poder te dar uma orientação e um caminho melhor, tá? Então, mude a ação. Quarta dica, peça ajuda. E essa ajuda, claro, vai vir da forma que você quiser.
não necessariamente a terapia, mas pode ser uma rede de apoio que você se sinta confortável, pode ser uma pessoa que você tenha facilidade de sentar e conversar realmente, mas que você se abra, né? Coloque o teu sentimento para pedir ajuda, que seja um mentor espiritual, que seja... mas enfim, aceite uma rede de apoio, tá? Essa é a quarta. Quinta dica, para mim é a mais importante de todas e eu gosto muito de colocá-la junto com a primeira. Quem lembra da primeira vai entender. Se valorize. Por que se valorizar? Porque o se valorizar tem muito a ver com essa nossa capacidade de resgatar a autoestima. Ah, mas eu me sinto muito bem, Meilin, eu me gosto, eu tenho autoestima, eu me valorizo. Não é nesse sentido. Né? O se valorizar é valorizar o teu tempo que você quer se dedicar, é valorizar o teu sentimento, é valorizar a tua vontade, é valorizar o momento que você está querendo viver isso que você está com vontade. Esse é o valor pessoal que eu falo para a gente resgatar o poder pessoal que todo mundo tem, mas que por muitas vezes fica apagado. E quando a gente deixa apagado esse poder pessoal, a gente não tem autoestima. A gente não tem empatia para fazer o que a gente precisa fazer, e esse nome está rodando o mundo inteiro hoje em dia. Se a gente não tem esse poder pessoal, a gente não consegue se moldar para resolver padrões antigos. Enquanto a gente não quebrar padrões comportamentais que são nossos, dos quais a gente não gosta, mas sempre executa com a mesma ação, a gente não vai conseguir enxergar cadê o acerto do que eu quero resolver. E a gente vai continuar insistindo no erro, porque por muitas vezes eu tenho medo, porque por muitas vezes eu não sei por onde começar, porque por muitas vezes eu procrastino, porque dá uma preguiça fazer isso, dá uma preguiça ficar lembrando de coisas do passado, dá uma preguiça de saber se eu errei. E normalmente, quando a gente erra por repetição, o erro é nosso. Isso não adianta. Eu falo muito da minha história de vida. Quem já leu meus destaques da minha história sabe. Eu tive muitos padrões de repetição com relação à alimentação. Por isso que hoje eu trabalho com isso. Porque eu descobri o jeito certo de resolver o problema. Mas isso eu levei quase o quê? 20 anos para resolver. Porque até então eu repetia o erro. Então, padrões de comportamento, eles servem também para serem ressignificados, eles servem para ser destruídos, eles servem para ser renovados, eles servem para ser excluídos da nossa vida. Se existem padrões que a gente não se adapta e que a gente não gosta, a gente precisa resolvê-los, certo? Nesse momento, né, que eu propus de fazer a... Na verdade, eu já trabalhava com a terapia online, já faz 3 anos que eu atendo online, mas a quarentena acabou dando um plus ali, né, em atendimento, e então eu fico muito feliz, né, que o trabalho está sendo colocado em prática. Bom, gente, hoje é sábado, amanhã é Páscoa, a Páscoa e o Natal são 2 momentos da minha vida que eu fico muito reflexiva, né? Eu tenho o hábito de pensar muito nesses momentos. Por quê? Porque eu acredito que a gente tem uma chance, né? Uma chance de melhorar, uma chance de ressignificar mesmo certas situações. E aí pensando em tudo isso e vendo muita coisa que está acontecendo aí, e vendo esses clientes que apareceram, né, com a quarentena, e eu fico muito grata por isso também, me veio justamente essa questão, né, o porquê que a gente insiste no erro. E eu queria compartilhar com vocês tudo isso, queria passar um pouquinho para vocês, não queria me aprofundar muito, principalmente nos 4 temperamentos, né, psicológicos que eu mencionei, mas se alguém quiser entender, se alguém tiver dúvida, pode me mandar ali que eu passo. São normalmente, fazendo um resumão, né, do que eu falei até agora,
Se a gente insiste no erro, é porque a gente cria padrões de comportamento que não são legais, e aí a gente precisa fazer o movimento de ação contrária, né? Por que que a orientação terapêutica ela é mais correta? Porque a gente consegue fazer quebra de paradigmas, a gente consegue fazer quebra de padrões que não são interessantes, que não são saudáveis, e com isso a gente constrói novas oportunidades, novas ações para sair da zona de conforto, né? São temáticas muito batidas dentro da psicologia e ultimamente todo mundo tem comentado sobre isso, porque realmente a saúde mental é o que rege o ser humano, não é só a saúde física. A gente precisa estar associado nas duas coisas. E se a gente não tem estabilidade emocional, a gente tem um domínio da fraqueza. E esse domínio da fraqueza é o que nos impede de agir, é o que nos torna incapaz, é o que nos anula para as ações, é o que gera padrões de inadequação, são autocríticas que a gente faz destrutivas, né? E aí isso vai gerenciando a vida de uma forma muito desgostosa, muito triste. Então, é necessário sim pensar em saúde mental sempre, tá? Sempre. Existe uma rede de apoio infinita hoje em dia que pode fazer isso para você, que pode te auxiliar nisso. E é por isso que eu quero que você pare para pensar o que você está fazendo para você mesma. Qual que é o teu investimento para isso? Eu sempre escutei, né? Sempre tive na clínica presencial de que não, eu não sou louco, não vou fazer terapia, ou a terapia é muito cara, não posso ficar, não posso fazer. Então, existe um preconceito muito grande com relação a esse tipo de ajuda. Se você não aceita a terapia como linha, né, de orientação, procure outra. Existem vários grupos que podem fazer isso para você, que podem te ajudar. É o que eu falei na quarta dica, né, que eu coloquei. Na quarta dica foi essa: peça ajuda, tá? Se a gente mantém padrão de repetição, é porque estamos fazendo do jeito errado. E se a gente vai fazer coisa errada sempre, a gente não vai acertar. Isso é fato, gente. É como se fosse matemático. São todas as frases que eu falei, dá murro em ponta de faca, chovendo molhado, todas essas frases que a gente escuta, é porque a ação está errada. Então o resultado é evidente que não vai ser coerente, não vai ser do jeito que a gente quer, certo? Muitas vezes, realmente, a gente deixa de pedir ajuda, mesmo sendo, né? E aí a gente vai falar do dinheiro, mesmo sendo gratuito, porque não quer enfrentar as dificuldades, né? Não quer enfrentar aquele espelho que vai te dizer a realidade. Isso é sinal de autoconhecimento, né? Então, quando a gente começa, fazendo um parênteses, quando a gente começa a gostar do que a gente está fazendo, do que a gente está conseguindo de resultado, a gente quer otimizar mais, a gente quer ter mais tarefa de autoconhecimento. E a tarefa que eu posso sugerir nesse momento para você, até para todas as mulheres que estão querendo também, é a última ali, né, que eu coloquei de dica, o de se valorizar. Mas não é o se valorizar no sentido da aparência, né, que é o que muita gente coloca na questão da autoestima. É o se valorizar na condição do sentimento. É conseguir ser legítimo no sentimento, né? Hoje eu estou triste por tal motivo. Hoje eu estou feliz por tal motivo. A tendência das pessoas é não fazer isso, a gente esconde os sentimentos como um mecanismo de defesa. Então, se valoriza diariamente, acorda e se percebe. Tá, hoje eu acordei, tô com um pouco de dor nas costas porque dormi errado, mas tô me sentindo feliz. Tô me sentindo feliz por tal motivo. Valorize o sentimento. Ó, aí também é um outro detalhe, né? Dependência moral. A gente
quando a gente se coloca, isso a gente pode colocar até como relacionamento abusivo, né? Então, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção aonde que a gente... Por que que a gente permitiu entrar numa relação assim? E dependência moral e emocional, a gente tem que descobrir. É uma relação abusiva que eu vivi ou que eu estou vivendo? Por que que eu me permito estar nessa relação? O que que me faz ficar nessa relação que ainda não consegui me desprender? Então, tudo isso tem que pensar, né? E se libertar é uma necessidade. Então, para que eu me liberte, eu preciso entender quais as ações que eu preciso para sair disso. Não decido para não perder algo, tá? Então, vamos pensar assim, né? Perder algo. Não é legal a gente perder. Não importa o que, certo? Não vamos ser tão hipócritas agora. Quando a gente perde algo, a gente colocou um valor ali. A gente colocou um valor monetário ou um valor sentimental. Então, quando a gente perde, isso dói. Isso gera uma consequência, isso gera um sentimento. Agora, muitas vezes o medo de perder, se ele é maior do que uma ação positiva que você precisa fazer para ter um ganho, vamos supor assim, dobrado, uma vitória, uma conquista, aí você tem que pensar, mais uma vez, como eu falei há pouco tempo, de relações abusivas, né? E não entenda relações com pessoas apenas. A gente tem relações abusivas com objetos também, né? Que é o apego emocional de forma contextualizada para qualquer coisa. Então, pare para pensar se o teu ganho é mais secundário ou é momentâneo, tá? Por isso a leitura do autoconhecimento, por isso que a gente precisa se conhecer. Se a gente não faz isso, se a gente não legitima sentimento, a gente não consegue fazer ações positivas, ações de resolver resultados, a gente estagna. Enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Não quero tomar o sábado à noite de vocês. Amanhã é domingo. Páscoa, como eu falei para vocês, eu gosto muito, né, de refletir bastante nesses momentos, porque são momentos que temos como chance para sermos melhores sempre. E a gente só consegue ser melhor se a gente para se perceber, se a gente para se permitir, tá? Façam movimentos de ação positiva. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Então, agradeço muito quem compartilha comigo, quem tá aqui comigo sempre, porque são vocês que fazem justamente esse movimento, né? Vocês fazem meu movimento de ação. Por isso que eu preciso de vocês, tá? Preciso sempre de vocês. Gratidão sempre e fiquem bem, pensem nisso e até mais. Tchau, tchau.